Deus, por esse time de louvor abençoado que Deus tem colocado aqui neste lugar. Aleluia. Graça e a paz, irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Abra comigo a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Vamos ler do 7 ao 13. Vamos dar prosseguimento às cartas às igrejas da Ásia. Carta à igreja em Filadélfia. Diz assim a palavra do Senhor. Minha Bíblia é a versão revista e atualizada. Lembrei. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos nessa noite. Queremos te dar graça, Pai querido, pelo privilégio de reunidos com nossos irmãos aqui nesta noite, cultuarmos o teu nome, porque o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Pai amado, e nesta noite nós louvamos o nome do Senhor. Nessa noite nós adoramos o nome do Senhor, com as nossas canções, com os nossos louvores, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. E agora chegou o momento do Senhor falar conosco. Fala conosco, Pai, através da tua bendita palavra. E essa palavra, Pai, que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu possa compartilhar com a tua noiva nesta noite. Que o Senhor venha falar poderosamente com a tua igreja nesta noite. Senhor, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Importa que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado neste lugar. Assim, Pai, eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus amados irmãos? Para a gente compreender esse texto, Filadélfia, o nome grego Filadelfos, significa aquele que ama a seu irmão. Essa cidade foi fundada entre 159 e 138 a.C. pelo rei Átalo II.
E ele deu esse nome a essa cidade em homenagem a seu irmão Eumenes, a quem nutria um amor leal. Então ele deu esse nome a essa cidade de Filadélfia. Na verdade, o nome original era Filadelfos, com PH, que significa aquele que ama seu irmão. Guarda bem essa palavra, aquele que ama seu irmão. E por sua terra fértil, essa cidade de Filadélfia era conhecida pelo seu cultivo a uvas, a videira. Era famosa por ser uma grande produtora de vinho, mas também por conta disso, era uma cidade idólatra, onde ali se adorava o deus Dionísio, que era o deus do vinho. E essa cidade tinha aproximadamente naquela época 20 a 25 mil habitantes, e no ano de 17 da era cristã, ela sofreu um grande terremoto, onde foi totalmente ou praticamente destruída por esse terremoto. E então os seus moradores mudaram a maioria para o campo, porque essa cidade constantemente vivia com tremores de terra, e os seus moradores, temendo que as paredes das casas caíssem sobre eles, então preferiram a maioria mudarem para os campos. E aqueles que permaneceram na cidade, mesmo tendo a cidade sido novamente reconstruída pelo imperador da época, os moradores viviam uma vida insegura, viviam com medos, com seus temores, mas mesmo assim eles viviam nessa cidade chamada Filadélfia. E essa cidade, ela localizava geograficamente próximo a uma rodovia bem trafegada, que ligava o Oriente, que era a Ásia, com o Ocidente, que era a Europa. E a sua localização era estratégica, porque através dessa rodovia se divulgava o comércio, o idioma, a cultura grega para a Ásia Menor. Então foi nesse contexto que nasceu a igreja cristã na cidade de Filadélfia. E voltando ao texto, irmãos, nós podemos observar que o primeiro versículo, o autor dessa carta, que é Jesus Cristo, ele se apresenta como o santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. Aí no versículo 7, acompanhe comigo, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Cristo usa 3 atributos pessoais para se apresentar à igreja que sofria perseguição e forte oposição por parte da comunidade judaica daquela cidade. O título, o Santo, pertencia a Deus no Antigo Testamento. Então, quando Jesus, ele se apresenta à igreja de Filadélfia dizendo o santo, ele estava se identificando para aquela igreja que ele era Deus, primeira coisa. E ele estava também dizendo para aquela igreja que ele era santo, e sendo santo, ele não tolerava o pecado, e chamava aquela igreja a atenção para que ela continuasse a viver em santidade, separado do pecado. E é isso que o Senhor também chama a nossa atenção nessa noite, igreja, para nós vivermos uma vida em santidade, separado do pecado. O santo Jesus Cristo se apresenta para nós nessa noite, dizendo que Ele é santo e requer de nós santidade.
E em segundo lugar, ele se apresenta como sendo o verdadeiro. Quando ele se apresenta dizendo ser o verdadeiro, na concepção dos hebreus, ele estava dizendo que ele era o fiel, que ele era de confiança. Ele estava dizendo que todo aquele que é verdadeiro é confiável. Ele se apresenta àquela igreja como aquele que é totalmente digno de confiança, que ele é verdadeiro em seu caráter e plenamente confiável para cumprir as suas promessas. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, que ele é fiel, que ele é de confiança, que ele é totalmente digno de confiança e confiável para cumprir toda a sua promessa que ele tem para mim e para você. Amém, meus irmãos? E por fim ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Na concepção judaica, traz a ideia de poder e autoridade. Quando ele diz que tem a chave de Davi, essa expressão indica alguém que tem autoridade e controle sobre alguém. É interessante, irmãos, que segundo os estudiosos, é provável que os cristãos ali da igreja em Filadélfia teria sido expulso, teria sido excomungado da sinagoga judaica ali da Filadélfia. Os judeus não haviam aceitado a conversão daqueles homens, daquelas pessoas ao cristianismo. Então eles expulsaram aquelas pessoas, eles excomungaram aquelas pessoas, dizendo que aquelas pessoas não iam herdar os céus, dizendo que aquelas pessoas não eram herdeiros dos céus, não eram filhos de Abraão. Então o Senhor Jesus se apresenta àquela igreja dizendo: ei, eu tenho a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha, e que fecha a porta e que ninguém abre. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que tenho acesso aos céus. É eu que tenho a chave que dá acesso aos céus, não são os judeus. Acalme o seu coração, porque é eu que tenho a chave que abre a porta dos céus. Ei, querido, se você está em Cristo, você tem acesso aos céus. Se você está em Cristo, você tem acesso aos céus, porque é Ele que tem a chave que abre a porta do céu para nossas vidas. Ele é o único que tem a chave que abre porta e ninguém pode fechar, e que fecha a porta e ninguém pode abrir. É Ele que tem autoridade, mais ninguém. Não existe imagem de escultura, não existe igreja A, igreja B, igreja C, que tem acesso ao céu, que tem a chave do céu. Só Jesus Cristo tem a chave que abre as portas do céu. Tem muitos que pregam por aí: é minha igreja que leva para o céu. Não, é a minha igreja que leva para o céu. Irmãos, é Ele que tem a chave que abre e ninguém pode fechar, e é Ele que tem a chave que fecha e ninguém pode abrir.
não são os judeus, não são os batistas, não são os assembleianos, não são os adventistas, não são os da congregação cristã, não é ninguém, é Jesus Cristo. Ele é a própria porta, Ele é o próprio caminho, Ele é que tem a chave que abre as portas do céu para nossas vidas. Aleluia! Não pense que é a sua igreja batista que abre a porta do céu, não, viu, irmãos? É Jesus Cristo. Se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos. Só Ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E não é só isso, só Ele é o caminho. E não é só isso, só Ele é a porta que dá acesso ao céu. Cai fora dessa igreja exclusivista. Já preguei aqui uma vez. Igreja que se acha a igreja. Só nós vamos morar no céu. Cai fora dessa igreja, é seita. Segundo, conheça as tuas obras, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Aqui no verso 8. Conheço as tuas obras, que tens pouca força. Jesus disse para aquela igreja: conheço as tuas obras. Ele conhece as obras das nossas mãos. Ele conhece aquilo que nós fazemos em prol ao reino dele. Ei, pastores, Ele conhece o que vocês têm feito em prol à obra dele. Obreiros do Senhor, Ele conhece. Time de louvor, Ele conhece o sacrifício que vocês têm feito aqui nesse lugar. Ele conhece o trabalho de cada um de vocês. Ele conhece o sacrifício de cada pessoa que deposita aqui no altar, no gasofilácio, o dízimo e oferta suada para a expansão do reino dele. Ele está atento, Ele conhece. Ele sabia que aos olhos da sociedade daquela época, aquela igreja não tinha importância, não era uma igreja relevante. Hoje se prega muito sobre ser uma igreja relevante. Vocês já viram isso, né, pastor Célio? Precisamos ser uma igreja relevante. Dá a entender que a igreja de Filadélfia era uma igreja pobre, era uma igreja pequena, talvez uma igreja que era insignificante aos olhos do homem. Talvez uma igreja que era na periferia de Filadélfia, uma igreja que não tinha ninguém assim importante, uma pessoa influente na cidade. Era uma igreja de pessoas humildes, financeiramente falando, simples, pessoas simples. Não tinha ninguém famoso que congregava naquela igreja. Talvez não tinha uma infraestrutura adequada, não tinha glamour. Uma igreja pequena. Mas apesar de ser uma igreja desprezível pelo homem, era uma igreja grande e de grande estima para o Senhor, porque aquela igreja foi a igreja que chamou a atenção do Senhor. Foi a igreja que chamou a atenção do dono das igrejas. Das 7 igrejas, a igreja de Filadélfia era a menor de todas. Não era uma igreja relevante, mas foi a igreja que chamou a atenção do Senhor. Às vezes você pode pensar que você não tem relevância nenhuma. Às vezes você pode pensar que ninguém está te vendo. Às vezes você pode pensar que nem o pastor vê o que você faz.
Às vezes você pode pensar que aquilo que você tem feito na obra do Senhor não tem tanta importância. Às vezes você pode pensar que a sua pequena oferta que você traz aqui no gasofilácio, ninguém dá importância. Mas o dono da igreja, ele está vendo você. Ele vê, irmãos. Ele vê a sinceridade do nosso coração. Ele viu a sinceridade do coração desse povo. Povo humilde, povo simples, igreja pequena, na periferia de Filadélfia. Não tinha ninguém de nome lá. Mas era uma igreja que chamou a atenção do Senhor, porque era uma igreja cristocêntrica, porque era uma igreja bíblica, porque era uma igreja onde o povo tinha fé. Ele diz na palavra dele no verso 8: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso foi a igreja que chamou a atenção do Senhor. A igreja cristocêntrica, a igreja que prega a palavra, a igreja que vive a palavra, a igreja que mesmo diante das perseguições, mesmo diante da perseguição dos judeus, guardaram a palavra do Senhor, não negaram o nome do Senhor. Irmãos, irmãos, irmãs, quando eu estava estudando esse texto, o Espírito Santo ministrava no meu coração que tem muita gente dentro das igrejas vivendo de aparência. Tem muita gente vivendo de aparência nas redes sociais. Tem muita gente usando a rede social para se promover, se autopromover, mas não falam do Evangelho, não pregam Jesus Cristo, não falam sobre o Senhor Jesus. Estão em busca de seguidores, de likes, para receber elogios, para afagar o seu ego, querendo glória para si. Ei, querido, querida, escute isso. O Senhor Jesus nos chamou você para ser luz do mundo, não para ser estrela no mundo. O Senhor Jesus chamou eu e você para ser luz no mundo, não para ser estrela no mundo. Tem muita gente vivendo o cristianismo de aparência, vive uma espiritualidade de faz de conta, se mostra ser fervoroso, fervorosa, mas só aparência. Não meditam na palavra, não tem uma vida de oração, de devoção a Deus. Vem aos cultos, aos domingos e acha que está tudo certo. Irmãos, coloca amor nas minhas palavras. Não adianta a gente vir para o culto de domingo, levantar as mãos, adorar a Deus, chorar na presença do Senhor. Às vezes nós cantamos louvores a Deus no automático. Cantamos porque já conhecemos a música. Aí nós cantamos, nem estamos dando conta do que nós estamos cantando, da letra, do significado daquela letra. Nós estamos cantando no automático. Às vezes estamos agindo como os religiosos da época de Jesus Cristo, onde Jesus disse a respeito deles: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Mateus 15, 8 e 9.
precisamos ser verdadeiros, como os irmãos da igreja em Filadélfia. Uma igreja que guardava a palavra. Como foi cantada aqui a canção: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Irmãos, é muito sério. Como é sério. Nós estamos aí no desafio de ler a Bíblia capa a capa até o final do ano. Eu sei que tem um punhado de gente aí acompanhando essa leitura. Quem começou aqui em janeiro, nós estamos em Salmos. Terminamos hoje o capítulo 7, se não me falha a memória, se eu não estiver atrasado também, de Salmos. Irmãos, é impossível você dizer que serve a Cristo, e se você tem mais de 2 anos de crente, você não leu a Bíblia até hoje. Precisamos ler a palavra do Senhor, precisamos meditar na palavra do Senhor. Terceiro, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Analisando o contexto, entendemos que esse versículo traz uma clara evidência que o Senhor está se referindo à porta de entrada no reino de Deus. Cristo assegurou aos irmãos da igreja em Filadélfia que não deveriam se importar com a oposição dos judeus, e que a igreja tinha entrada garantida no reino de Deus. Ele tem a chave da porta de entrada e que ninguém pode fechar. E em quarto lugar, o versículo 9 e 10, Jesus faz forte acusações contra os judeus. Diz também que guardará a igreja de Filadélfia da hora da provação, grande tribulação, porque a igreja guardou a palavra do Senhor. Nesse versículo aqui fala sobre a igreja, se vai ou não passar pela tribulação. Aqui é uma discussão sem fim, pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, pós-tribulacionista. Complicado, né? Uns dizem que a igreja será arrebatada antes da tribulação, da grande tribulação, que são os pré-tribulacionistas. Nós batistas somos, vamos dizer, somos entre aspas, pré-tribulacionistas. Nós professamos que nós não vamos passar pela tribulação, vamos ser arrebatados antes da tribulação. Mas vendo o tempo que estamos vivendo, eu começo a suspeitar que nós já estamos começando a viver a tribulação. Outros dizem que nós vamos ser arrebatados no meio da tribulação, que são os mesotribulacionistas. Eu estou quase acreditando nisso, que nós vamos ser arrebatados no meio da tribulação. Os pastores vão me matar, o pessoal da Ormiban. Outros dizem que nós vamos ser arrebatados depois da tribulação. Isso aí eu não acredito de jeito nenhum. Mas isso não importa para nós. O importante para nós, irmãos, é estarmos preparados para sermos arrebatados. Isso que importa para nós. Se é antes, se é no meio, não importa. Nós devemos estar sempre preparados para sermos arrebatados pelo Senhor. Mas a pergunta é: você está preparado, preparada para encontrar com o Senhor? Se Ele vier buscar você nesta madrugada, você está preparado? Você está preparada? Se o Senhor, nós não sabemos a hora que Ele vem, ninguém sabe, só Deus sabe. Se Ele vier te buscar na madrugada, se Ele vier buscar a igreja de madrugada, você está preparado para encontrar com o Senhor? Essa é a pergunta. Pensa aí, até o final do culto, aí você toma uma decisão. Em quinto lugar, diz assim o texto do versículo 11: venho sem demora,
conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja de Filadélfia, ela não recebeu nenhuma advertência da parte do Senhor, ela não recebeu nenhuma exortação para o arrependimento. O Senhor apenas orientou a igreja a conservar o que tinha. E o que a igreja tinha? Ela guardava a palavra. E é isso que o Senhor requer de nós nessa noite. Nós guardemos a palavra do Senhor nos nossos corações, irmãos. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Guardar a palavra significa você obedecer a palavra. Não adianta você ouvir a palavra do Senhor e você não colocar em prática aquilo que você tem ouvido. Guarde a palavra, obedeça a palavra, viva a palavra do Senhor em nome de Jesus. E ser fiel ao Senhor. A igreja de Filadélfia era fiel ao Senhor, era obediente ao Senhor. 3, continua com fervor no coração. Era isso que o Senhor estava dizendo para aquela igreja. Continua com fervor no coração, conservando o primeiro amor. Precisamos conservar o primeiro amor no nosso coração, mas isso é possível, irmão, se você guardar a palavra do Senhor, se você ser fiel ao Senhor, se você ter uma vida devocional ao Senhor, aí sim você vai conservar no seu coração esse fervor, essa paixão pelo Senhor, esse primeiro amor pelo Senhor na sua vida. Mas se você não ler a Bíblia, se você não jejua, se você não ora, sinto muito dizer, mas o amor, o seu primeiro amor vai morrer no seu coração. E outra coisa que nos chama a atenção nesse texto, que está implícito nesse texto da igreja em Filadélfia, é que os irmãos amavam uns aos outros. Aqui nesse texto dá a entender, irmãos, que a igreja, que os irmãos ali da igreja de Filadélfia, eles se amavam mutuamente. Olha a situação desse povo. Eles foram expulsos e excomungados da sinagoga dos judeus. Eles estavam perdidos, como ovelhas sem pastor. Sofreram perseguições dessa comunidade judaica. E ainda viviam num ambiente de medo, de insegurança, por causa dos constantes terremotos que aconteciam naquela região. Então eles só tinham eles mesmos, um e o outro, para que um ajudasse o outro. Eles viviam verdadeiramente o amor fraternal. Eles viviam o Filadelfos, aquele que ama seu irmão. Creio que aí estava o segredo dessa igreja vitoriosa. Eles amavam ao Senhor e amavam uns aos outros. Eu creio que eles, mesmo tendo pouca força, conforme o texto diz, mesmo tendo pouco recursos financeiros, mas eles se ajudavam. Um ombrava o outro. Um dava suporte para o outro. Um suportava o outro. Quando a Bíblia diz assim, suportai-vos uns aos outros, não é suportar o irmão que é insuportável. Às vezes nós pensamos isso, né? O irmão é tão chato, mas Deus fala que nós temos que suportar o irmão. Mas o suportar aqui é dar suporte. Diego, faz favor, Diego. É como se o Senhor dissesse para mim, Cleito, suporta o Diego.
Eu vou suportar o Diego, irmãos. Isso é suportar o Diego. É me colocar debaixo do ombro, do braço dele e dar o suporte para ele. Isso é suportar o irmão. É dizer para ele: irmão, sei que está com pouca força, mas continue nessa caminhada, porque o Senhor é contigo. O Senhor tem promessa para você, tem uma coroa preparada para você. Não desiste não, continue nessa caminhada, porque o Senhor é contigo. Não desiste não. Eu penso que a igreja, que os irmãos da igreja de Filadélfia faziam isso. Eles se amavam verdadeiramente uns aos outros. Esse era o segredo de ser uma igreja vitoriosa. É quando o irmão amava o outro, dava suporte para o outro. Isso que nós precisamos viver, é dar suporte um para o outro. Não é falar mal um do outro, não é criticar o outro, é suportar o outro, irmãos. Amar uns aos outros, como eu vos amei. Eu creio que nós precisamos viver isso, para ser uma igreja que chama a atenção do Senhor. A igreja de Filadélfia chamou a atenção do Senhor. Tem uma coroa reservada para você, meu irmão, que é a vida eterna. Mantenha-se paciente, firme e constante, porque o Senhor é conosco, amém? Há promessas do Senhor para mim e para você, assim como foi para a igreja de Filadélfia. Está no versículo 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém e o meu novo nome. Tem algumas promessas aqui para aqueles que permanecerem firmes, para os vencedores. Primeiro, fazer do vencedor coluna no santuário. Talvez para nós não faz muito sentido, mas para os irmãos que viviam numa região de terremotos e constantes mudanças, o Senhor estava dizendo que os colocariam em lugar permanente, que nunca mais sairiam. E mesmo com pouca força, um povo que não tinha tanta força, seriam como sustentáculo no santuário do Senhor. Talvez você pense que você não tem tanta força assim, mas Deus vai colocar você no santuário dele, fazer de você coluna no santuário dele, amém, irmãos? Promete a gravação de um nome triplo: nome do seu Deus, nome da cidade do seu Deus e o seu novo nome. Para nós também pode não fazer muito sentido, mas no mundo antigo gravar o nome sobre alguém ou sobre algo era símbolo de posse, de pertencimento. Portanto, a promessa de Jesus garantia ao vencedor que ele pertenceria a Deus e à pátria celestial por toda a eternidade. E o Senhor manda dizer para mim, para você nessa noite: se você permanecer firme, se você permanecer constante, olha, o Senhor vai gravar o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o nome dele nas nossas vidas. Ou seja, nós pertenceremos a Ele e nós vamos habitar na pátria celestial para todos sempre, diz o Senhor. Querido, nós temos uma pátria, nós temos um dono e nós temos uma pátria. E ele encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
o Senhor conclui convocando a igreja a dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Não importa as oposições, pressões, perseguições, a pouca força, continue conservando firme na caminhada com Cristo. Guarde a palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor. Se recusem a negar o nome do Senhor. Seja um cristão autêntico, meu irmão. As pessoas precisam saber qual a sua verdadeira identidade. Seja a Bíblia que as pessoas vão ler lá fora. Sua vida, seu comportamento, suas palavras, suas vestimentas, seu caráter deve revelar Cristo na vida das outras pessoas. Amém? Vamos ficar de pé?